O Sacramento da Penitência, Parte 1. Desde o Antigo Testamento, a Escritura manifesta a preocupação de Deus com a conversão e o perdão dos pecados. Os profetas chamavam o povo ao arrependimento. Deus, que é justo, também é misericordioso. Davi, após o pecado com Betsabé, expressa seu arrependimento no Salmo 51, pedindo: lava-me completamente da minha culpa e purifica-me do meu pecado. No livro de Levítico, o pecado já era confessado diante do sacerdote, que oferecia um sacrifício de expiação pelo povo, Levítico 5:6. Embora esses ritos não tivessem ainda o poder sacramental da nova aliança, revelavam o desejo de Deus de restaurar os que se arrependem. Jesus veio para perdoar os pecados e reconciliar os homens com o Pai. Ele curava e perdoava ao mesmo tempo, como fez com o paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados, Marcos 2:5. Os fariseus escandalizaram-se, pois somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus, então, mostra que tem essa autoridade, e a transmite aos apóstolos. Após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. João 20:22-23. Neste gesto, Jesus confere à Igreja o poder de perdoar os pecados em seu nome. Esse é o momento da instituição do Sacramento da Penitência. A Igreja, por meio dos apóstolos e seus sucessores, exerce esse ministério da reconciliação, segundo Coríntios 5:18. A penitência é o sacramento pelo qual os pecados cometidos depois do batismo são perdoados, mediante a confissão sincera, o arrependimento e a absolvição dada pelo sacerdote. É chamado também de confissão, reconciliação ou sacramento da misericórdia. O Catecismo afirma que a confissão individual e integral dos pecados é a forma ordinária para o perdão, número 1484. Segundo o Código de Direito Canônico, a confissão sacramental é necessária para quem tem consciência de pecado grave antes de comungar, cânon 916, e a forma ordinária de receber a absolvição é a confissão individual, cânon 960. O Padre Jesus Bujanda explica que este sacramento não apenas cancela a culpa, mas restaura a graça santificante e devolve a amizade com Deus, interrompida pelo pecado mortal. Ele também reforça que o sacerdote é ministro, mas o autor do perdão é o próprio Cristo. Manual de Teologia Dogmática, página 325. A doutrina católica distingue entre o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal destrói a caridade no coração e rompe a comunhão com Deus. Para que um pecado seja mortal, 3 condições são necessárias: em matéria grave, pleno conhecimento e consentimento deliberado, Catecismo, número 1857. As matérias graves são enunciadas no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos da lei de Deus. Exemplo de pecado mortal: manter relações sexuais fora do matrimônio, sabendo da gravidade moral deste ato, e consentindo livremente. O pecado venial é uma falta leve contra a lei de Deus, ou uma matéria grave sem pleno consentimento ou sem plena consciência. Ele enfraquece a caridade, mas não rompe a amizade com Deus. Catecismo, número 1862. Exemplo de pecado venial: impaciência leve com alguém, sem maldade. O curso elementar de catequese da Universidade de Navarra recorda que o pecado venial não exige confissão, mas deve ser evitado, pois nos torna vulneráveis ao pecado maior. A confissão frequente de pecados veniais ajuda no crescimento espiritual e aumenta a graça, pois nos abre a ação do Espírito Santo, volume 2, página 89-91. Nem todo pecado é igual, e as circunstâncias podem agravar ou atenuar sua gravidade. Um pecado é mais grave quando cometido com maior consciência e malícia, ou quando causa mais dano ao próximo. Exemplo de agravante: uma mentira contada para prejudicar gravemente alguém ou manchar sua reputação. Exemplo de atenuante: alguém que, num momento de raiva,
diz algo ofensivo, mas logo se arrepende, reconhecendo que perdeu o controle emocional. Léo XIII ensina que Deus considera o coração do homem. Ele vê o grau de liberdade, a intenção e as circunstâncias. Por isso, a confissão é um lugar de verdade e de misericórdia, onde a alma é tratada com justiça e com compaixão, da fé explicada.